Bom momento, nono ano. Estamos aqui agora para mais um encontro, para mais uma aula de história. E eu fiquei pensando se a gente não deveria retomar aquilo que a gente já vinha vendo. Então, por isso mesmo que a primeira aula vai ser uma revisão da última aula que eu dei para vocês, tá? A gente começou a ver agora a Proclamação da República, né? E aí, nesse primeiro período, a gente vai ver agora como foi essa proclamação, como as coisas aconteceram aqui no Brasil nesse período, para a gente chegar ali, vamos até ali a República da Espada, tá? Então, vamos ver os slides aí que a gente passou já. Eu começo perguntando para vocês por que o Império chegou ao fim. Sabemos que o Dom Pedro II era uma figura muito popular. E por que ele acabou sendo derrubado do seu trono, né? Eu indiquei para vocês 3 razões. A primeira, a questão militar, porque os militares que lutaram na Guerra do Paraguai voltaram de lá bastante descontentes. Eles não tinham estrutura e etc. E aí eles vão fundar, no retorno deles para o Brasil, o Partido Republicano. Houve também a questão religiosa, que foi a recusa de Dom Pedro II excomungar os maçons, e isso descontentou o papado e também toda a Igreja Católica em si. Então, inicialmente ele perde o apoio dos militares, ele vai perder também o apoio da Igreja Católica, e para finalizar, ele também vai perder o apoio da elite política e financeira do Brasil, que estava ligado, obviamente, à abolição, à escravidão. Quando em 1888 se abole a escravidão, você vai ter também aí a retirada do apoio dessa elite financeira depois da Lei Áurea. Então, essas 3 razões aí é o que vai dar aí o ponto final, digamos assim, do Império Brasileiro. E aí o que acontece? Acontece que nós tínhamos 2 grandes figuras, né, no ministério ali do Dom Pedro II, um Visconde de Ouro Preto e o outro Marechal Deodoro. Eles vão disputar politicamente esse momento e, obviamente, que o Marechal Deodoro vai vencer através de um golpe, né? A gente sabe que o 15 de novembro foi exatamente um golpe militar para retirar a monarquia do poder. E aí eu queria trabalhar com vocês uma tabelinha que tem aí na apostila de vocês, ali no módulo 2, tá? Que é exatamente pensar que projetos políticos que estavam por trás do republicanismo no Brasil. Nós temos 3 tipos de republicanismo, o urbano, o paulista e o militar, e a gente vai aqui pontuar quem eram esses grupos e o que eles pensavam. Por exemplo, você vai ter, na base social do republicanismo urbano, né, você vai ter os profissionais liberais, você vai ter a galera como jornalistas, advogados, médicos. Então, essa galera que vai pensar esse republicanismo mais voltado para o urbano no Brasil. Você vai ter ali, além dos profissionais liberais no republicanismo paulista, principalmente os cafeeiros, ou seja, a elite financeira, aquela galera que trabalhava com o café, que era o principal produto de exportação à época. E, obviamente, que o republicanismo militar, você vai ter como base social os militares, né? Como é que eles pensavam o Estado brasileiro? Os republicanismos urbano e paulista pensavam no Estado federativo, onde os estados teriam uma maior autonomia. Já os militares pensavam no Estado centralizado, intervencionista, onde o presidente teria muito poder e poderia até mesmo intervir nos estados. E o que eles defendiam, né? Principalmente ali ligado à questão dos direitos civis e direitos políticos? O republicanismo urbano vai dar muita ênfase a essas liberdades, tanto civis como políticas. Eles queriam que todas as pessoas no Brasil tivessem acesso ao voto e pudessem participar da política. Já o republicanismo paulista vai ter uma pouca ênfase nessas liberdades, porque eles tinham interesse de continuar comandando o Brasil a partir das plantações de café. Eles queriam a reserva do poder exatamente para as plantações de café. Já os militares pensavam numa ditadura, que é o que vai acontecer nos primeiros anos da República. Bem, como eu já falei para vocês, e se não falei, agora eu repito,
que o primeiro presidente dessa república, que a gente vai conhecer também como República da Espada, né, vai ser Marechal Deodoro da Fonseca. E o Marechal Deodoro da Fonseca tem uma grande tarefa, que é, digamos assim, pensar uma nova Constituição agora republicana. Nós tínhamos uma Constituição, que era lá do Império, agora um novo regime político, que é a República, precisávamos pensar uma nova Constituição. Só que o que vai acontecer? Eles convocam uma Assembleia Constituinte, ou seja, há representantes da sociedade para fazer essa Constituição, só que o Marechal Deodoro não estava de acordo com o que eles estavam fazendo. E aí o que vai acontecer? O Marechal Deodoro vai fechar a Assembleia Constituinte e vai outorgar uma Constituição. Qual é a diferença, professor Edgar, de outorga para proclamação? Outorga é quando uma pessoa só ela vai assinar e vai, digamos assim, aprovar a Constituição. Você não tem o respaldo do resto da sociedade. Já a promulgação, que é o que aconteceu com a nossa última Constituição de 1988, ela foi promulgada em 1988, ela tem o respaldo da sociedade para valer, digamos assim, tá? E o que essa Constituição de 1891, que vai ser outorgada pelo Marechal Deodoro da Fonseca, ela vai trazer de novidades? Ela vai trazer aqui, separação entre o Estado e a Igreja. Então o Brasil vai se tornar um país laico. Só para vocês terem uma ideia de como isso funcionava. Os batismos, os casamentos, todos eles eram registrados pela Igreja Católica. Não existia a figura do casamento civil como existe hoje. A partir de 1891, as pessoas não precisavam casar na igreja. Elas poderiam fazer o casamento civil. Da mesma forma, do batismo. O batismo era também um momento que você registrava a criança. Vocês não têm aí a sua certidão de nascimento? Então, a certidão de nascimento, quando a gente vai lá, quando a gente tem um filho, vai no cartório e faz ali a certidão de nascimento. Isso só vai acontecer a partir do ano de 1891. Outra novidade que a Constituição de 1891 traz é o fim da vitaliciedade do Senado. Antes, era um mandato vitalício. Até os senadores morrerem, eles eram senadores. Agora não mais. Agora eles terão um mandato a cumprir de 8 anos. E eleição direta para presidente estadual. Presidente estadual nada mais é do que a gente chama hoje de governador. E aí eles já pensavam aqui eleição direta para os governadores, porque em 1889 eles vão ser indicados. E só lembrando vocês, como eu já falei em sala de aula, o primeiro governador indicado foi Lauro Miller. O regime político vai ser republicano, presidencialista, ou seja, tem um presidente e federativo, então os estados compõem essa federação. O voto vai ser um voto aberto, onde as pessoas entregavam um envelope com o nome do candidato que ele queria votar, e isso, obviamente, sofreu uma certa pressão, a gente vai ver isso na próxima aula. Só para maiores de 21 anos e alfabetizados. Aí agora eu pergunto para vocês, quantas pessoas alfabetizadas existiam no Brasil no ano de 1891 que estariam aptas a votar? Eu vou dizer para vocês, muito poucas. Então, essa era uma forma de excluir boa parte da população das eleições. O federalismo, como colocado aqui no slide, é um conjunto de interesses das oligarquias locais. Lembrando que oligarquia é exatamente a tradução do que é o poder de poucos, ou o poder de alguns, tá? E nós temos aqui também o republicanismo popular, liberdades e garantias. A República vai trazer uma série de liberdades e garantias, mas para quem? Essa é a grande pergunta. Quem vai se favorecer dessa nova Constituição de 1891? Com certeza não foi o grosso da população. Bom, como eu falei para vocês, esse primeiro período aí, que vai de 1889 até 1894, ou seja, os 5 primeiros anos da República, a gente chama de República da Espada. Por que República da Espada? Porque os militares estavam no poder. E eles chegaram no poder não de uma forma democrática, porque não houve eleição. Eles deram um golpe de Estado, e aí o Marechal Deodoro da Fonseca vai ser eleito de uma forma indireta. Vai ser praticamente indicado pelos militares. Como eu já falei para vocês, ele vai fechar a Assembleia Constituinte, né?
e aí ele vai ficar muito impopular, vai ficar insustentável a sua permanência, ele vai renunciar ao cargo de presidente. Entra no lugar dele um cara que, para nós aqui de Santa Catarina, há muita controvérsia sobre a figura dele, que é exatamente o Marechal Floriano Peixoto, que dá nome à capital do estado, Florianópolis. O mandato dele vai do ano de 1891 até o ano de 1894, e o mandato dele vai sofrer diversas revoltas, como a Revolta da Armada, a Revolução Federalista, muito por causa desses conflitos que existiam ainda na sociedade, como, por exemplo, republicanos versus monarquistas, aqueles que queriam a centralização do Estado contra aqueles que queriam a federalização. E aí a gente vai ter a Revolta da Armada acontecendo no Rio de Janeiro e também em Florianópolis, que naquele tempo se chamava Nossa Senhora de Desterro, e a Revolução Federalista, que a gente vai ver isso mais detalhadamente mais para frente, mas só para vocês terem uma ideia, aqueles que foram derrotados nessa revolta acabaram sendo fuzilados ali na ilha de Anhata Mirim. Pessoal, para o nosso encontro inicial era isso, então agora eu peço que vocês leiam a apostila, o módulo 2 e a parte 2.1, que vai até a República da Espada, e a gente se vê no próximo encontro para falar mais sobre República. Lavem as mãos, se higienizem, mantenham saudáveis e a gente se vê na próxima aula.